Bom dia para vocês, amigos. Bom dia. Bom dia para os que estão conosco aqui também na rede social, aqui no Facebook de Jardim Boa Vista. Um abraço para vocês. Que bom que vocês escolheram congregar conosco aqui nessa página. Bom, vir ao Boa Vista é rever amigos, né? É voltar para casa. Voltar para casa e ver amigos. É assim que eu me sinto aqui nessa manhã. Você que está conosco aqui no Facebook do Boa, se você não conhece essa igreja pessoalmente, está perdendo e muito. Vem para cá conhecer quando você puder. Uma igreja absolutamente organizada, absolutamente querida, absolutamente agradável, um culto vibrante, jovens participativos aqui no programa da igreja, constantemente levando à frente aqui o evangelho. Enfim, cases de sucesso aqui na associação, criadores de muitas coisas online que experimentamos ao longo de 2 anos na associação toda. Essa igreja aqui foi criadora e nós repercutimos para todas as outras igrejas. Enfim, não é porque eu estou aqui presencialmente, mas o que é fato e eu preciso apontar isso para vocês. É muito bom estar aqui. Estou aqui com a Elis, minha esposa, estou com o Antônio também, com a Ana Clara, que eram meninos, agora já são adolescentes, quase jovens, e eles sempre são gratos pelo carinho que vocês entregaram para eles ao longo daqueles 5 anos. A Elis e eu também somos muito gratos pelo carinho que vocês nos entregaram naquela época e continuam nos entregando. Obrigado, meu povo. Nós estamos no mês jovem, julho todo é o mês jovem, essas 4 semanas, aliás, para esse ano são 5 semanas, julho, né? Essas 5 semanas desse mês foram separadas para o Ministério Jovem. As ações todas já estão aí sendo levantadas. Eu vi aqui que vocês farão amanhã uma grande ação social e os jovens envolvidos nisso. É mês de Caleb, é mês de mutirão, é mês de serenata, é mês de atender a sociedade e nossos jovens aqui na associação estão envolvidos nisso. É mês da missão, é mês de nos levantar para pregar o evangelho com essa força jovem. Eu vou apresentar uma mensagem para vocês nessa direção. A Semana Jovem começa no próximo sábado, já foi muito bem comunicado aqui, mas nós estamos fazendo os esquentas por onde a gente passa, levantando a bandeira do Ministério Jovem. Os jovens pelos jovens, os jovens pela igreja, os jovens pelo seu semelhante. Esse é o ideal do Ministério Jovem na Igreja Adventista. Os jovens pelos jovens, os jovens pela igreja, os jovens pelo seu semelhante. Deixa eu dar um apontamento para vocês com relação a dízimos e ofertas e com relação ao Ministério de Saúde. Você sabe que eu represento essas duas áreas aqui na nossa associação já ao longo de 4 anos. Eu dou muito graças a Deus por Ele ter nos concedido saúde para fazer o trabalho dele ao longo de todo esse período. Nós estamos muito felizes em ver a fidelidade da igreja aqui na nossa associação. Mesmo em meio à pandemia, a igreja na PV não deveu nada no campo da fidelidade. A igreja na PV não perdeu nada no campo da fidelidade, muito pelo contrário. Quando todos esperavam perda, quando todas as perspectivas eram sombrias, eram terríveis, a igreja na PV se mostrou acima de todas essas expectativas. Nós crescemos, nesse último mês de junho, nós crescemos 11% em dízimos com relação ao ano passado, e nós crescemos nesse mês de junho 25% em relação às ofertas em relação ao ano passado. Levando em consideração o seguinte, o ano passado, na intensa pandemia, nós já tínhamos crescido em relação aos dízimos. Então, este ano, nós estamos crescendo sobre o crescimento. É mais sobre mais. Quer dizer, é para louvar mesmo, é para engrandecer o nome de Deus. Com relação às ofertas, nós experimentamos uma perda no ano passado. E este ano nós estamos crescendo e crescendo muito. Vocês vejam, nesses últimos 3 meses, abril, maio e junho, todos eles nós crescemos de 24% para 25% em ofertas. Todos esses 3 meses. Eu só posso, de novo, repito, e não vou me cansar de louvar a Deus, porque vocês têm se demonstrado fiéis, porque temos enfrentado o luto. Foi linda a oração do nosso jovem ancião. Temos sofrido, chorado, enfrentado o luto. Nossas famílias na PV têm perdido, há desemprego, há diminuição de renda,
Nós não ignoramos nada disso. Mesmo assim, a, a bênção de Deus se faz sobre nós. Com relação aos ministérios de saúde, é um lembrete que eu tenho sempre passado pelas igrejas todas e feito o mesmo lembrete. Nós estamos em pandemia e na pandemia há uma tendência de falar sobre doença, há uma tendência de falar sobre perda, de falar sobre internações, mas nós adventistas temos uma mensagem melhor. A nossa mensagem não é sobre a doença, mas é sobre o estilo de vida. Nós temos resposta para a Covid-19. A Covid-19 é uma inflamação intensa. Há um remédio adventista que combate as inflamações. São as 8 diretrizes que Deus colocou para nós. Frutas, verduras, legumes, no seu estado mais natural, exposição à luz do sol, a ingestão de água nos horários adequados, prática de exercício físico no mínimo 3 vezes por semana, 45 minutos intensos, respirar de modo adequado, expor-se ao ambiente externo, sair de ambientes fechados, enfim, o descanso adequado. Nós temos um discurso melhor do que o discurso da doença. Esta inflamação da Covid, ela é poderosa, a gente já está visualizando isso. Mas se nós observarmos os remédios de Deus, nós também ficaremos imunizados. Imunizados não no sentido de que ninguém vai contrair, não. No sentido de que sistema imunitário mais fortalecido para resistir e para expulsar logo a virose. Tá certo, amigos? Um lembrete para vocês aí. E quando eu estou fazendo esse lembrete, eu já estou também perguntando para você se você tem vivido os 8 remédios de Deus. Não estou só lembrando, eu estou estimulando você a viver isso, tanto como na área da fidelidade também. Quando eu dou esse reporte com relação aos dízimos e ofertas, porque é meu dever, como departamental de mordomia cristã, passar para você esse balanço. Quando eu passo para você esse balanço sobre dízimos e ofertas, estou também te fazendo um lembrete e um chamado, para que você seja fiel a Deus e continue colocando na mão do Senhor aquilo que pertence a Ele. Quando eu faço esse balanço aqui sobre dízimos e ofertas, eu te faço um lembrete também. Se tem alguma coisa atrasada na sua vida com relação a dízimos e ofertas, coloque em dia enquanto é tempo, enquanto você está vivo, enquanto o Senhor Jesus não vem, entra nessa harmonia e nessa parceria com Deus. Falo assim, tranquilo, pausadamente, sem obrigar você, sem ferir você, mas o nosso chamado é para a fidelidade. Esse é o nosso chamado. Nós somos criados para isso. E a menos que vivamos assim, em fidelidade, nossa vida não alcança o seu propósito. Nosso propósito é esse, para a glória de Deus, porque Ele é digno. Então, meu povo, você lembra da história de Eliseu? Quando o jovem foi tirado da fazenda, estava lá cuidando dos bois e Elias bate na sua porta e disse: o Senhor te escolheu. E lançou o manto sobre Eliseu, e Eliseu matou os bois, fez um churrasco e um sacrifício e foi servir a Elias no ministério, ainda jovem. Você se lembra de Moisés, que quando criança, nascido, foi para a corte do Egito e lá educado como príncipe. E depois, com 40 anos de idade, na flor da juventude, da maturidade, do vigor, foi pastorear nas terras de Canaã. Você se lembra de diversos outros jovens que marcaram a história bíblica. Você se lembra de um José, por exemplo, que com 17 anos foi levado como escravo para servir na casa de Potifar. E com 30 anos de idade, José foi levantado como príncipe, como governador do Egito. Me ajuda a lembrar da história de outros jovens que marcaram o texto bíblico. Você tem Paulo, que era um jovem que segurava nas mãos as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. E Paulo é escolhido, ainda como um jovem, para ser um vaso nas mãos do Senhor, um pregador do Evangelho. Você se lembra de Isaías, que era um jovem também, por volta de 17 para 18 anos de idade,
quando entrou no templo, no ano da morte do rei Uzias. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e eu tive medo. E eu percebi que meus lábios eram impuros. E veio um anjo e tocou em meus lábios com um tição purificador, com um pedaço de madeira incandescente purificador. E eu ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías tinha 18 ou 17 anos de idade quando disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Percebe? A história bíblica está marcada de jovens, homens e mulheres, que construíram o texto bíblico a partir das suas biografias. E repetir essas histórias bíblicas é dizer o seguinte, a mesma frase da senhora White: o que homens fizeram, homens podem fazer. É dizer, como ela mesma escreveu, a história se repetirá. Que é lindo estudar sobre um Paulo, sobre um João, sobre um Timóteo, sobre um José, sobre um Moisés, mas nós não somos chamados para viver como espectadores, só aplaudindo o que eles fizeram. Há um chamado para que nós hoje construamos uma história assim também, para que nós também sejamos jovens de valor, jovens como Jesus, fiéis a toda prova. Se nós formos reportar a história de todos os jovens importantes da palavra de Deus, vai dar pano para manga. Vai ter assunto para a gente comentar por uma vida. Mas nenhum deles foi jovem como Jesus. Nenhum deles. Jesus é o personagem mais importante do universo. Dentro e fora do universo, não há ninguém como ele. A sua vida toda comunica, quando criança, quando juvenil, quando jovem, quando adulto, brevemente. 33 anos e meio Jesus viveu aqui como adulto. Tudo na vida dele comunica. O que Jesus fez enquanto jovem serve de modelo para nós. Serve de um sinal para que possamos imitar a vida de Jesus. Eu quero falar sobre ele nessa manhã. Muito embora eu tenha feito essa recapitulação desses personagens importantes, Jesus é o centro da história bíblica e é o centro da nossa existência. Nós vamos, ao longo desse mês, falar bastante sobre o Ministério Jovem, a importância dele, por que ele está no mundo, abençoando já tantas gerações, desde que foi criado. Mas nada é maior do que Jesus, nada é maior. É ele que eu vos apresento aqui nessa manhã, meu povo querido. Eu vou fazer, Marcilane, a partir de 3 perspectivas. Você que fez o curso de homilética, né, conosco no EREM, eu vou apresentar 3 ideias homiléticas a respeito de Jesus na mensagem para hoje. A primeira ideia é o que nós encontramos em Jesus na literatura apócrifa, na literatura extra-bíblica. Depois, o que nós encontramos em Jesus na literatura do Novo Testamento. Depois, o que nós encontramos de Jesus na literatura do Antigo Testamento. E chegar às nossas conclusões. Memorizam comigo? Primeiro, literatura apócrifa. Segundo, literatura do Novo Testamento. Terceiro, literatura do Antigo Testamento. Podemos? Tudo certo? Aguentam o tranco? Aguentam? Não, porque aceitou o pastor Denis, se montou no jumento, tem que aguentar o tranco. Se aceitou o pastor Denis vir pregar, tem que aceitar a rota que ele está apresentando. O pregador é um piloto que apresenta a rota. E essa é a rota. Senhoras e senhores, nós estamos em São José dos Campos, decolando agora. Nós vamos até Manaus. Passaremos por Guarulhos, passaremos por Belo Horizonte e vamos desembarcar lá em Manaus. A rota está traçada aí para vocês. Obrigado, Robson. Obrigado, Ingrid, porque vocês têm me convidado para estar aqui e eu disse que viria, demorei um pouco para atender, até ajustar a agenda, mas eu jamais me esqueci do Boa, jamais me esqueci dos seus convites, tá bom? Por isso nós estamos aqui hoje. Obrigado aos anciãos porque abriram espaço na agenda aqui para estarmos juntos. Nascimento
Infância, adolescência e juventude de Jesus são um mistério bíblico. Não tem nada revelado sobre isso, a não ser que Maria concebeu pelo Espírito Santo e Jesus nasceu. A não ser que ele nasceu em Belém, de lá foi transferido para Nazaré. Em Nazaré foi filho de um carpinteiro. Assunto encerrado. Depois disso, não tem mais nada. Alguns aventureiros da história mundial, do tempo passado, escreveram os livros apócrifos. E na literatura apócrifa, eles tentaram contar o que a Bíblia não contou. Tentaram falar o que a Bíblia jamais falou. E aí, meus amigos, aí tem história. Alguns livros apócrifos, por exemplo, o Evangelho da Infância de Mateus, existe um livro chamado Evangelho da Infância de Mateus. Evangelho da Infância de Tiago, obviamente, infância de Jesus. Evangelho da Infância de Tomé. Além de outros 140 evangelhos apócrifos, extrabíblicos, que tentam contar o que aconteceu na infância, na adolescência e na juventude de Jesus. Tentativa de mostrar o que aconteceu ali quando a cortina bíblica se fechou e ninguém viu e ninguém sabe. São os anos de silêncio no texto bíblico sobre a vida de Jesus. Algumas passagens do Evangelho de Tomé mostram quem era este Jesus, da infância, da adolescência e da juventude. Diz que Jesus, certo dia, estava brincando perto de um riacho e ele represou as águas do riacho e fez com aquele lodo, com aquela lama, 12 pássaros de barro. E havia alguns meninos assistindo aquela cena. E aí alguém disse assim: por que você represou o barro? E foi lá com a varinha e tirou a represinha que Jesus fez. Jesus ficou indignado, pegou aqueles 12 pássaros de barro, jogou para o alto e disse: voai. E os pássaros criaram vida e bateram asas e saíram voando. E Jesus disse para aquele garoto que tinha destruído a sua represa com que ele fez o barro: fique seco como uma árvore sem vida. E o menino ficou seco e esturricado. E o pai dele foi correndo falar com José e Maria essa gaiatice que Jesus tinha feito. A história do Evangelho de Tomé, da infância de Jesus, mostra um Jesus, irmão de Tiago, que o seu pai mandou ir colher uns pedaços de madeira no campo para fazer uma fogueira. E Jesus foi com Tiago, seu irmão. Lá naquele ambiente, uma cobra picou o braço de Tiago e Jesus pegou aquela cobra, jogou para o alto e a cobra explodiu. O Evangelho da Infância de Tomé diz que Jesus estava conversando tarde da noite em um lugar e havia um grupo de jovens com ele. E conversando ali alta noite, um daqueles meninos escorregou e caiu lá embaixo. Alguém foi correndo falar para José e Maria que Jesus tinha empurrado aquele garoto. E José e Maria vieram para dar uma lição de moral em Jesus e diz que Jesus pulou lá de cima do terceiro andar e caiu em pé onde estava o cadáver do menino, e Jesus conversou com o cadáver dizendo: garoto, fui eu que te empurrei? E o cadáver ganhou vida e disse: não, Senhor, o Senhor não me empurrou, mas o Senhor me ressuscitou. Tentativas de mostrar o que Jesus fez na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na literatura apócrifa. Em Tomé é dito que nenhum professor suportava ficar na presença de Cristo. Um deles disse: ele é tão sábio, ele é tão inteligente, as suas palavras são tão cortantes, que eu queria encontrar um aluno, acabei encontrando um mestre. Leve ele para casa, porque eu não vou dar conta, eu não consigo ensinar esse menino. É dito que Jesus, certa vez, bateu na cabeça de um professor tão forte que ele caiu por terra sem sentidos. E José, de novo, foi chamado para resolver essa situação. Um certo dia, na sala de aula, na adolescência de Jesus, um raio entrou pela janela.
E o evangelho apócrifo de Tomé diz que ele perguntou para os meninos: vocês conseguem subir por esse raio? E os meninos nem tentaram, óbvio. E Jesus, sorrateiro, passou pela janela e subiu pelo raio, pelo céu acima. Diz que os leões curvavam a cabeça quando ele passava, quando jovem, e que as girafas e os camelos dobravam sua cabeça também quando ele passava. Diz que Jesus certa vez olhou para uma palmeira e falou assim: abaixa-te agora e faça sombra para minha mãe. E a palmeira abaixou e fez sombra para a sua mãe Maria. Diz que Maria, certa ocasião, no evangelho da infância de Tomé, mandou Jesus ir buscar água num pote, num vaso, um cântaro de barro, e Jesus saiu correndo com aquele pote, só que tropeçou e quebrou o cântaro. E aí ele estava enrolado num lençol, num tecido, e ele pegou aquele tecido, encheu no riacho e com o lençol cheio de água, amarrou, fez uma trouxa nas costas e levou para Maria, a sua mãe. É isso, a primeira etapa da mensagem de hoje. Quem foi Jesus na literatura apócrifa? É uma fantasia, não é? Um deboche, é um escárnio. É uma loucura, é uma invenção sobre a outra. A senhora White disse que não aconteceu nada disso. A melhor biografia jamais escrita sobre Jesus é o livro Desejado de Todas as Nações. Ganhou diversos prêmios, diversos. Ellen White fala quem foi Jesus naquele período. Diz que ele era amável, paciente, verdadeiro, íntegro e firme quanto a princípios. Nada daquilo registrado na infância de Tomé fala do que foi Jesus realmente. O que homens fizeram, homens podem fazer. Nós também somos chamados a viver não uma vida de fantasia, nada disso. A viver uma vida real, uma vida como Jesus. Quem foi ele em sua juventude? Jesus foi um jovem amável, respeitador em absoluto. Jesus foi um jovem que, segundo a senhora White escreveu, cantando na carpintaria e fazendo os móveis, trazia uma paz para o ambiente, porque ele era muito respeitador. Jesus foi um jovem paciente. E eu estou falando para você que é jovem, para que você possa escutar e colocar em prática, bem como eu também. A juventude é o momento da inflamação, do fervor, da força física, que parece ser força mental, do confronto, da resistência, de uma possível rebeldia. E Jesus não foi isso. Jesus era absolutamente paciente. Jesus era verdadeiro. Nele não havia mentira. E ele rejeitava a mentira. Aos jovens que estão me ouvindo aqui nessa manhã, o chamado é este: a verdade. Nada mais que a verdade. Como José, como Timóteo, como Paulo, como Jonas, mas acima de tudo, como Jesus. Verdadeiros. Jesus era íntegro e firme aos princípios. A integridade tem a ver com honestidade, tem a ver com transparência. Integridade tem a ver com ser inteiro, não dividido, não duas, um jeito aqui, outro jeito ali. Jesus era perfeitamente inteiro. Aos jovens que estão me ouvindo aqui, que estão aí nessa categoria entre 16 a 99 anos de idade, todos vocês, desenvolver os atributos, as características de Jesus. Ellen White desmistifica tudo aquilo que a Apócrifa escreveu e apresenta esse Jesus maravilhoso. Ellen White diz que Jesus nasceu sim de modo sobrenatural, e mais do que Ellen White, a Bíblia fala que Jesus nasceu de modo sobrenatural, e descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, será chamado Jesus, porque ele vai salvar o mundo inteiro. Foi sobrenatural, mas a vida dele foi absolutamente natural. Ele não viveu como um super-homem, ele não viveu como um super-santo, ele viveu como os meninos vivem, como os jovens vivem, como os adolescentes vivem.
E aí nós temos que imitá-lo, passo a passo. Ser como ele foi. Ser como ele foi. É a missão da nossa existência. A missão da nossa existência não é casar, gerar filhos, comprar, vender, construir, derrubar. Tudo isso faz parte. Deus nos dá competência para isso. Mas a missão da nossa vida, o alvo da nossa existência, ser como Jesus. Ser como Ele. Em amor, em paciência, em integridade, em fidelidade aos princípios. Agora, segundo ponto. Na literatura do Antigo Testamento, há um texto que fala um pouco sobre como foi o desenvolvimento de Jesus, que é um texto que vocês todos conhecem, e aqui não há novidade. É Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse é o único texto que fala sobre o desenvolvimento de Jesus na sua infância, na sua adolescência e na sua juventude. Isso é um padrão, inclusive, para nós. Ele era completo no desenvolvimento físico, porque crescia. Ele era completo no desenvolvimento mental, porque tinha sabedoria. Ele era completo no desenvolvimento espiritual, porque a graça de Deus estava sobre ele. Por si só, esse versículo pequeno já apresenta um sermão que pode ser finalizado. Ser como Jesus tem a ver com isso. Tem a ver com crescer. Nosso alvo de existência é ser como ele. Crescer. Crescer. Crescer em sabedoria. Crescer na graça de Deus. Se puder ter bens, posses, desenvolvimento nas etapas todas da vida, perfeito. E Deus espera isso, inclusive, de nós. Mas, acima disso, ele crescia na graça de Deus. Esse é um modelo digno de imitação. A vocês jovens que estão aqui, vocês sabem, eu escolhi falar para vocês hoje. Esse é o chamado. Querem ser alguém na vida? Mais do que em uma profissão. Mais do que em uma profissão. Ser como Jesus. Quer ser um homem ou mulher na vida? Como Jesus. Se for um profissional e como Jesus, aí é a glória. Se for um pai, uma mãe e como Jesus, aí é a glória. Mas antes de tudo isso, ser como Jesus, crescer. Sabedoria, graça. Diante de Deus e diante dos homens. Terceira e última ideia da mensagem para essa manhã. O que está escrito sobre Jesus na literatura do Antigo Testamento. Vocês percebem? Foi toda uma fantasia escrita no Evangelho da infância de Tomé. Nos Evangelhos, só tem um texto que fala da infância de Jesus. Dos 4, é Lucas 2,40, um versículo só. E aí nós temos agora o Antigo Testamento. Quem foi o menino Jesus no Antigo Testamento? Quem foi o adolescente? Quem foi o jovem Jesus no Antigo Testamento? Também texto conhecido. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Escrito: "700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes de Jesus nascer, a Bíblia já reportava quem ele seria. Quem seria aquele menino, aquele adolescente, aquele jovem? E o texto está aqui, nós conhecemos muito bem. Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você tem que desconfiar sempre quando o pastor anuncia uma rota pequena, porque ele fala que vai fazer 3 caminhos, mas em cada caminho que um pastor abre, dentro dele ele abre mais uns 5 ou 6 outros. E nesse último caminho que eu lhes apresento, o texto me obriga a fazer isso. Quem foi Jesus no Antigo Testamento? Isaías apresenta 5 ideias de quem ele foi. E a gente precisa passar por essas 5 ideias. Porque nosso chamado nesta manhã, 17 de julho, é ser como Jesus. Para ser como ele, tem que ver o que ele foi. Tem que ver o que ele fez. Isaías disse que ele foi assim, de acordo com o Espírito Santo que estava sobre ele. Jesus foi maravilhoso, maravilhoso na sua infância, maravilhoso na sua adolescência, maravilhoso na sua juventude, maravilhosamente manso, maravilhosamente puro, maravilhosamente responsável, maravilhosamente verdadeiro, maravilhosamente observador dos princípios. Esse foi Jesus. Maravilhoso. Você quer alcançar sucesso na sua vida? Como Jesus. Maravilhosamente como Ele. Não maravilhosamente cheio de bens, maravilhosamente cheio de posse, espetacularmente conhecido, com fama, com aparência, não. Com Jesus. Mansidão, sinceridade, verdade, respeito, fidelidade aos princípios. Jesus foi conselheiro. Conselheiro. Os conselhos que Jesus deu enquanto viveu aqui nessa terra superam todos os outros conselhos que já foram vistos. Jesus foi o professor por excelência. Quando levaram aquela mulher aos pés dele para matá-la, porque ela era digna mesmo de morrer, porque foi pega em adultério. E Jesus disse: eu não condeno você, eu não condeno você. Eu só te digo uma coisa, vai, não peques mais. Jesus como conselheiro, inigualável, inigualável. Vocês estão pescando a noite inteira, vocês não conseguiram nada, não é? Nós não conseguimos nada. Nós jogamos a rede para tudo quanto é lado. Jesus disse: experimentem mais uma vez, joguem a rede para este lado. E Jesus, conhecedor dos mares da Galileia, porque fora criado ali. E eles jogaram a rede, e encheu um barco, encheu um outro, encheu o outro, a ponto de romper os barcos, a ponto de romper as redes. Os conselhos de Jesus. Jesus sabia o que falar. E falava sempre em amor. Falava sempre em respeito. Jesus atacava. A gente viu na lição como ele atacou os fariseus. Mas lágrimas na voz e lágrimas nos olhos. Ele não atacava para acabar, mas para fazer a pessoa enxergar e mudar de ideia. Maravilhoso conselheiro. Quem mais foi Jesus no Antigo Testamento, de acordo com esse texto? Deus forte. Jesus, em sua infância, em sua juventude e adolescência, foi Deus forte, porque venceu o pecado, venceu o mundo, venceu Satanás. Jesus foi acossado desde o seu nascimento até o dia em que morreu. E a senhora Wade diz que as crianças da sua idade o afrontavam, porque o comportamento dele mostrava o comportamento ruim dos outros. Afrontado, mas vencedor. Jesus nunca cedeu. E o episódio das tentações apontam isso para nós. Que foi levado pelo diabo de um lugar para o outro. Não cedeu. Que ficou 40 dias, 40 noites no deserto, rodeado por Satanás. Não cedeu. Que no jardim do Getsêmani,
apertado naquela última noite, sangrou, mas não cedeu. Que podia ter escapado da cruz, mas não cedeu. Jesus, Deus forte. Sabe qual é o segredo da força? Não é o braço, nem a perna, não é o tríceps, nem o bíceps, nem um tanquinho ou tancão. O segredo da força é como Jesus. Como Jesus. Forte é aquele que domina a si mesmo e é reto aos princípios, mais do que aquele que conquista uma cidade. O segredo da força é ser como Jesus. A gente até cuida, né, da saúde, levanta até um negocinho, né, um pezinho para ver se deixa a carcaça em dia, mas a força, de fato, é ser como Jesus, Deus forte. O texto diz que ele foi Pai da eternidade. O que é ser Pai da eternidade? É ser eterno. Jesus eterno como Deus. Jesus não foi criado. Jesus tem a vida de Deus porque é Deus e é criador de todas as coisas e logo mantém todas as coisas. Ele é Pai da eternidade porque ele representa Deus na terra. Que Deus não veio fisicamente, mas ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, nós não vemos o Pai, mas nós vimos o Cristo. E quem o viu sabe. Ah, tá, eu já sei. Deus é assim: misericordioso, justo e fiel. É isso, viu, Silvio? O que no texto de Isaías significa ser Pai da eternidade. Eterno, misericordioso, justo e fiel. Eu preciso desesperadamente ser como Jesus, porque não sou. O que eu sou é como Adão. Eu sou pecado. É isso que eu sou. A minha natureza é a pecaminosa. Essa é a nossa natureza. Nós já fomos como Jesus, antes de Adão e Eva pecarem. Ali nós éramos. Depois nunca mais. Depois nós nos transformamos em pecado. O alvo da nossa existência é voltar para o jardim do Éden. É ser de novo como fomos antes do pecado. Ser como Jesus. Misericordiosos, justos e fiéis. E eternos. E aí, mas para ser eterno, Jesus tem que voltar, né? Para fazer novas todas as coisas. Ser como Jesus. O texto de Isaías diz, finalmente, que ele era príncipe da paz. Aqui, Jesus mata a pau. Mata a pau. Ele é inigualável em tudo. Mas no sentido de pacificador, de trazer a paz, não tem ninguém igual como Jesus. Aonde Jesus ia, se fazia paz. Se estivesse num mar revoltoso e trovão e relâmpago, ele dizia... E o mar... Ele descia do monte, babando, suando, pulando cabelos, os olhos esbugalados, ele dizia: sai daqui. E ele atravessava um lugar, chegava lá um homem, cortando, comendo cadáveres, todos amarrado com corrente. Ele dizia: sai daqui, vai para lá. E o homem sentado, vestido, perfeito juízo. Onde Jesus ia, o ambiente mudava. Não pela força, mas que ele ia para trazer a paz. Ele foi chamado o príncipe da paz. E ele nos deu esse chamado também. Vocês serão pacificadores. Bem-aventurados vós, porque serão pacificadores. Vocês não vão levar o problema, a zica, a confusão, a treta para onde vocês forem. Onde vocês forem, o ambiente tem que ficar melhor, mais pacífico, mais harmonioso. Príncipe da paz, esse foi Jesus. Ele disse na fala final aos discípulos, antes de ir embora: a minha paz eu vos dou.
Eu não lhes deixo coisas, porque os discípulos não foram ricos, pelo contrário, paupérrimos. Não lhes dou coisas, eu lhes deixo a minha paz. Essa é a minha herança para vocês. Ele podia dar coisas? Lógico. Estalar um dedo, estalou um dedo, 5.000 comeram e beberam. Mas ele não deixou coisas, ele deixou a sua paz. Príncipe da paz de Jesus. Qual que é o modelo da nossa existência? Ser como ele. Ser como ele. Vocês vão estudar, ao longo da Semana Jovem, a história de diversos personagens bíblicos que foram jovens. Vai ser bom relembrar, mas nunca percam essa perspectiva. Ser como Jesus. Ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos. Jesus é um padrão acima dos pais. Você, adolescente, está aqui, começando a levantar o topete contra um pai, contra uma mãe. Ele fala assim, você fala não, ele fala não, você fala sim. Está começando a botar um negocinho para fora? Seus pais não são o modelo. Seu modelo é Jesus. Você quer imitar alguém? Imite-o. E você nunca vai perder. Seu modelo não são os amigos que fazem a turma, a gangue, a galera, que acontece aí fora, faz e acontece, e você quer ser igual a eles. Seu modelo é Jesus. Ele é o modelo verdadeiro. Os professores, os mestres, todos eles colocados por Deus para nos mostrar um caminho. Mas eles falham também. E os pais falham. Se você ficar com essa conversinha de que não fui para o céu porque meus pais falharam, está perdido. Seu modelo é Jesus. Eu lhes apresentei aqui em 3 etapas. Na Apócrifa, no Novo e no Antigo Testamento. Quer ser alguém? Não seu pai, nem sua mãe, nem seu professor, nem seu amigo. Quer ser alguém? Lhes apresento um modelo. Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Um dia Ele virá nos buscar e nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Aí nossa luta terá acabado. Nós não vamos precisar mais lutar contra uma natureza pecaminosa, uma natureza que não quer ser igual a Ele. Precisa, mas não quer. Nossa luta vai ter acabado. E vamos estar com Ele por toda a eternidade. E vai se cumprir um texto. Onde eu estiver, vocês vão estar comigo. E Jesus promete para nós no céu, não coisas, mas a sua presença. Vocês vão estar comigo, onde eu estiver. Eu almejo esse dia, como eu almejo a chegada deste dia. Muito bem, meu povo querido do Boa. Lhes apresentei o padrão. Levantei Cristo. Ele disse, eu, quando for levantado, a todos atrairei a mim. Vocês querem isso? Quantos aqui querem ser fiéis como Jesus? Verdadeiros como Jesus? Pacientes como Jesus? Amáveis como Jesus? Misericordiosos, justos como Jesus? Amém. Eu sabia que vocês iam aceitar, afinal aqui é Boa Vista, você não tem medo do desafio. Eu sabia disso. Que Ele nos faça assim. Que Ele nos faça assim. Para a glória do nome dEle. Vamos orar a Deus? Obrigado, maravilhoso Pai. Obrigado, porque o Senhor nos chamou para isso. Nos chamou para sermos como Cristo, o Filho eterno. Nós somos fracos. Falhamos. Por vezes a gente não consegue. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Segura na nossa mão. Nos ajuda a vencer. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai. Transforma a nossa natureza à imagem e semelhança da natureza de Jesus. Nos ensina a ser servidores, compassivos, amorosos e perdoadores. Abençoa esta igreja, todas as famílias que congregam aqui. Oramos por Jesus. Amém.